E agora a gente aborda uma questão que está aí diante dos olhos de todos nós, né, das pessoas que frequentam a região central, que são as paradas dos ônibus do serviço urbano, né, que servem ao transporte urbano, em ruas ou trechos de ruas ali que circundam o terminal urbano para embarque e desembarque. Ou seja, muitos desses horários, muitos desses ônibus já estão fora novamente dos limites do terminal urbano, que foi construído justamente para acabar com essa prática. Houve um primeiro requerimento de informações. Sim. Já protocolado um requerimento novo, que o gabinete chama de informações complementares, porque a primeira leva dessas respostas parece que ficou um pouco vaga, né, o vereador? Então, nós temos esta preocupação porque existia um plano de ação claramente estabelecido, que quando nós tivéssemos, isso já há quantos anos? 30 anos atrás? 30 anos. O terminal central não mais seria necessário o estacionamento ou mesmo o embarque e desembarque de pessoas fora do terminal. Aliás, o terminal existia para isso, existe para isso. Entretanto, nós temos percebido de uns tempos para cá, de maneira muito recorrente, não apenas o estacionamento de ônibus na rua Rio Grande do Sul, ali ao lado do Asilo Vinha do Senhor, Sim, como também embarque e desembarque de pessoas na rua Assis e na Francisco Salles. E essas pessoas embarcam e desembarcam, mas antes de embarcarem ou desembarcarem, muitas estão ali, aguardando a chegada do ônibus. E vocês percebem que há um tumulto ali de pessoas, né, em frente à Casa Carneiro, em frente, muitas vezes, o próprio supermercado ali, o Fonseca. Dificultando até a passagem de pedestre. Dificultando, né? E basta que você pare por alguns minutos e observe a dinâmica dessas pessoas, você concluirá que elas estão à mercê, completamente à mercê das intempéries climáticas. Se chove, elas vão ficar molhadas, se faz muito calor, elas estarão ali expostas ao sol. Sem uma proteção a menor possível. E aí então nós nos preocupamos. Nós então fizemos alguns questionamentos ao Demutran, mas as respostas não foram suficientes, porque responderam-nos apenas em relação ao estacionamento ali dos ônibus na rua Rio Grande do Sul, mas principalmente o que queríamos saber era sobre o embarque e desembarque fora do terminal central. Então nós vamos insistir, né, num pedido de informação complementar, porque interessa-nos muito saber como que essas pessoas, ou até quando essas pessoas que fazem ali o embarque e desembarque permanecerão à mercê do tempo, né? Em um ambiente muitas vezes tumultuado, porque os transeuntes vão e vêm e as pessoas ali aguardando para embarcarem, né? O que particularmente acredito não contribui, né, com Poços de Caldas, considerando inclusive o caos no trânsito que nós temos em Poços muitas vezes e a existência ali de muitos ônibus ocupa certamente diversas vagas que poderiam ser disponibilizadas ali para o motorista. Nesse cenário, o vereador, nós temos alguns pormenores ali. Primeiro, em dias de chuva ou muito sol, muito calor, é uma tendência natural das pessoas buscarem abrigo. E onde elas vão buscar esse abrigo? Nesses trechos aí da Francisco Salles e da Rua Assis, embaixo dos toldos comerciais. Sim. Consequentemente, impede de uma certa maneira o livre acesso a esses pontos comerciais, não é verdade? Um outro detalhe também que chama a atenção é interessante separar ponto de ônibus, não é, desses locais que nós estamos mencionando. Porque o ponto de ônibus, qualquer o ônibus para rapidamente, desce quem tiver que descer, sobe quem tiver que subir, ele segue. Sim. Nesse caso específico dessas áreas,
os carros chegam a desligar o os motor. ônibus param ali. Não é? Não é? Então, não é ainda que seja embarque, desembarque, ou Sim. chamado, não é de embarque, desembarque, Sim. eles param ali. Sim, sim. Não é? Isso reflete aonde o vereador quer chegar. Sim, sim. Não é? Eu entendo que não poderia existir embarque e desembarque fora do ambiente do ponto do terminal central. Porque no terminal central, ele existe para isso, para dar algum conforto a mais para as pessoas poderem aguardar tranquilamente o seu ônibus. Com bancos. Com bancos, banheiros, inclusive, Sim. proteção da chuva e etc. Ali elas não estão protegidas e não é pura e simplesmente um embarque e desembarque. As pessoas esperam ali, né? Então elas merecem esse cuidado. E um outro detalhe, como que esta volta à prática antiga foi acontecendo? A partir de quando? Não é? Com autorização de quem? Sim. Não é? Eu acho que é interessante também essa colocação. Então, e a função do vereador, não é, Pedro, dentre outras, mas especialmente é esta de fazer questionamentos. O pedido de informação, e nós temos debatido sobre esse tema lá na Câmara, o pedido de informação, ele precisa ser respondido na sua integralidade. Até porque, quando fazemos um pedido de informação e ele é aprovado ali dentro do plenário da Câmara, nós temos 20 dias. 20 dias para que ele possa ser respondido. 21 dias, podendo inclusive, caso a secretaria solicite, ser prorrogado esse prazo. Mas consideremos, são 21 dias. É um tempo suficiente para uma boa resposta. E quando essas respostas vêm parciais, ou quando elas não respondem aquilo que a pergunta estava solicitando, mais uma vez temos que retomar, temos que fazer novos pedidos, e isso gera, de alguma forma, um desgaste desnecessário. Então, eu tenho promovido quase que repetidamente pedidos de informações complementares. O que fala que nem sempre as respostas são respostas que respondem. Não é? Nós apenas precisamos de respostas que sejam objetivas, porque o contrário disso é o vereador continuar ali na sua saga de buscar respostas para aquelas pessoas, aqueles cidadãos que nos procuram na Câmara. E talvez dentro desse requerimento ainda do estacionamento, vou corrigir, dentro desse requerimento do embarque, desembarque fora do perímetro ali, do abrigo do terminal, talvez a última questão do requerimento seja também muito contundente. Existe a pergunta, o terminal já saturou a sua capacidade depois de 30 anos, ou seja, não há como a administração reabsorver essas linhas que hoje ocupam essas ruas ali laterais. Então, aparentemente... Até porque, sem querer cortar, vereador, uma obra de 30 anos atrás para uma Poços de Caldas de 30 anos atrás é uma obra muito diferente dos dias de hoje. Sim. Sim. Então, essa, inclusive, é outra informação que nós necessitamos. Porque com a pandemia, nós temos a notícia de que algumas linhas diminuíram, não é? E que o próprio fluxo de pessoas, usuários dos ônibus também diminuiu. Então, em tese, o terminal central estaria mais adequado a esta realidade atual, considerando a diminuição desta dinâmica. E, não obstante, continuamos vendo ônibus fora do terminal, né, ali, nas imediações, e principalmente embarque e desembarque de passageiros fora do terminal central. O gabinete do vereador aguarda, então, as respostas do requerimento complementar chegarem para que, novamente, ele possa estar abordando para você e junto com você que acompanha aqui as redes sociais do vereador Claudinei Marques.